Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advanced Steel. E aí, já deram uma olhada no nosso site stkcursos.com.br? Deem uma olhada lá, já deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos para mais uma dica de Advanced Steel. Pessoal, no vídeo de hoje aqui, então, a gente vai tratar sobre essas ferramentas aqui da paleta de ferramentas do Advanced Steel que lidam com as macros do programa e que ampliam ainda mais as possibilidades que a gente tem, né, no uso desse tipo de ferramenta, né, no uso desse tipo de elemento de conexão dentro do Advanced Steel, tá? Então, a gente vai estudar esse tipo de ferramenta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu queria fazer a conexão desse banzo com essas duas terças. Então eu preciso de uma conexão de macro de terça aqui. Posso vir na galeria de conexões, eu já tenho aqui um elemento que foi favoritado, tá? Lembrando que para favoritar é só passar o mouse em cima de qualquer conexão e marcar na estrelinha aqui que ela vai vir para essa lista. Então eu vou pegar aqui uma conexão de terça. Essa conexão aqui é para duas terças. Eu seleciono o banzo, seleciono a viga a primeira terça e a segunda terça. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar aqui uma conexão, então, ele já puxou certinho da biblioteca. Essa é a última conexão que eu salvei na biblioteca, como ela é a última conexão que eu salvei na biblioteca, ele já puxa aqui pra gente, tá bom? Muito legal isso aqui. Mas tudo bem. O que eu posso fazer agora? Digamos que todas as terças da minha obra, eu quero que elas sejam baseadas nessa primeira. Inclusive, eu quero que essas conexões sejam exatamente iguais, tá? O que eu posso fazer? Ó? Eu posso usar essa ferramenta aqui. Ela cria uma macro escrava atrelada a uma macro master. Olha só que interessante. Se eu selecionar essa ferramenta, que o Advanced Steel chama de criar junto em um grupo de juntas, eu posso selecionar qualquer elemento da conexão aqui, ó. Qualquer elemento mesmo. A macro box, ou o enrijecedor, ou parafuso, ou a solda. Ou a solda, tá? Ele só precisa entender de onde ele vai puxar as configurações ou a quem vai estar atrelada a nova macro, tá? Então, literalmente, qualquer elemento desse que eu selecionar funciona. Vou selecionar o parafuso, por exemplo. O que eu vou fazer agora? Eu vou proceder como se eu estivesse criando uma macro pela primeira vez. Então, eu seleciono o banzo, né? Ou seleciono a viga, seleciono a primeira terça e a segunda terça. Eu posso continuar, vocês viram que o comando está ativo ainda, ó. Seleciono, seleciono, seleciono. Né? Lembrando de dar Enter aqui. Então, o que acontece? Essas macros aqui que ele criou, e dei um Enter final no meu teclado. Essas macros que ele criou aqui, ó, elas pertencem a essa primeira aqui, estando nas condições de escravas as primeiras. Então, qualquer alteração que eu faço nessa primeira macro, ela vai se refletir nas demais, tá bom? Lembrando que se vocês querem querem aprender a transformar uma macro escrava em principal, basta assistir o vídeo que a gente tem aqui no canal, tá bom? Bom, eu vou deletar essas ferramentas aqui, ó, essas macros que a gente criou, porque existe um jeito talvez um pouco mais rápido de fazer esse processo. Como assim? Tem uma ferramenta imediatamente ao lado aqui que se chama criar junta em um grupo de juntas múltiplo ou múltiplas. Então, essa parte aqui ela me permite que eu crie várias conexões de uma só vez, que vão ser escravas da primeira. Então, como que faz? Eu seleciono aqui, tá, a conexão. Daí eu vou vir aqui e vou selecionar minha conexão principal. Seleciono a ferramenta e vou selecionar a conexão principal. Então é daqui que ele vai puxar as informações. Selecionei e dei Enter. O que eu faço agora? Eu seleciono todos os primeiros objetos da conexão. Nesse caso vai ser só um. Depois eu seleciono todos os segundos objetos, né, da conexão. Então vou selecionar todas as terças aqui, ó. Depois eu seleciono todos os que são a terceira parte da seleção para essa macro. E olha só que interessante. Ele vai criar para a gente uma macro. Ele vai criar uma macro em cada conexão dessa aqui, em cada posição dessa. Todas elas vão estar atreladas à primeira que foi criada e que eu puxei as configurações. Então, qualquer alteração que eu faço nessa primeira vai puxar para as demais. Agora, o que a gente tem que ficar atento? Esse passo a passo aqui, ele tem a ver com a conexão que você está usando. Por exemplo, nessa ponta aqui, eu uso uma conexão diferente. A gente usa essa conexão aqui, ó, placa para uma terça. Então, eu vou seguir os procedimentos de criação dessa macro. Então, eu seleciono a macro que eu quero puxar, seleciono o elemento principal e depois o secundário. Agora, se eu quero criar uma múltipla, eu vou seguir os procedimentos da macro também. Vou selecionar de onde eu quero puxar, seleciono o elemento principal e depois todos os secundários. Ao dar Enter, ele já vai fazer a criação aqui dessas macros escravas. Tá? Então, vocês só tem que ficar atentos ao comportamento da macro que vocês estão usando. Legal.
Então, isso aqui serve para que a gente faça a criação de várias macros, tá? Que são atreladas a uma macro principal. Mas digamos que vocês não queiram fazer isso, tá? Digamos que o que vocês queiram fazer é se basear numa primeira macro, tá? Se basear numa primeira macro para criar outras macros que vão ser diferentes. Então, aqui já tem meio pré-configurado, de repente eu queria usar essa pré-configuração para criar uma diferente aqui atrás. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar essa aqui, ó, criar por modelo. Tá? Eu seleciono a macro de onde eu quero puxar a configuração e vou recriar agora uma macro. Só que vocês vão perceber o seguinte, ó. Qualquer alteração que eu faça nessa macro aqui não vai puxar para essa. Por quê? Essa aqui ela foi criada por modelo. Ela não é escrava dessa primeira macro, tá bom? Ela de forma alguma ela é escrava dessa primeira macro. Elas são separadas. Isso me permite que eu venha aqui nessa macro e faça alterações que vão ser distintas daquela primeira, tá? Então eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, o reforço, tá? Né? Tem aqui uma largura de 75, digamos que esse aqui eu quero 100, de repente. Então eu consigo fazer uma alteração nesse elemento aqui. Puxei as configurações inicialmente para eu trabalhar e não ter o trabalho de ter que fazer tudo do zero, tá? Então, eu poderia fazer isso também, se eu quisesse criar várias macros diferentes, eu poderia criar por modelo, mas de forma múltipla. Então eu selecionaria essa macro principal e viria selecionando as macros secundárias, as peças secundárias aqui. Fiz a primeira seleção, seleciono todos os primeiros elementos, depois seleciono todos os segundos elementos e ele vai criar aqui uma macro em cada posição. A diferença é que cada macro dessa aqui ela vai ser individual. Então as alterações que eu faço nessa macro são diferentes da que será feita nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, tá bem? Então, essas ferramentas aqui eu uso menos, tá? Porque, em geral, eu gosto mesmo de fazer a criação de macros que são escravas das demais, tá? Então, mas serve para vocês usarem isso aqui como referência, tá legal? Agora, digamos assim, você tinha uma conexão diferente, mas você quer que essa conexão aqui, que era outrora diferente, passe a ser igual a essa aqui, tá? Houve uma alteração no projeto, a conexão não precisa mais ser diferente. O que você vai fazer? Você pode usar essa ferramenta aqui para que você adicione essa macro que é solta dentro de um grupo existente, tá? Então, vou fazer com que essa macro se torne escrava dessa. Como que eu faço? Eu seleciono... eu vou selecionar a ferramenta aqui, ó, adicionar uma junta a um grupo de juntas. Então, seleciono essa ferramenta, seleciono a macro que eu quero tornar escrava e aí eu seleciono a macro principal. Então, vocês vejam que essa macro aqui foi alterada com base nessa, né? Agora, essa macro aqui, ela vai mandar na outra macro, tá bom? Mas, digamos assim, por último, para a gente explorar a última ferramenta aqui, ó. Digamos que essa macro aqui, ela é igualzinha a essa aqui. Essa macro é escrava dessa macro. E eu quero fazer com que essa macro agora se torne independente. O que eu faço? Eu deleto e crio de novo? Não precisa. Eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, eu consigo remover uma conexão de um grupo. Então, selecionei essa ferramenta, selecionei qualquer elemento da macro e dei Enter. Vocês vão perceber que, novamente, eu tenho uma conexão que ela é separada dessa conexão aqui. Então, eu tinha uma macro que era escrava da outra, mas agora eu não tenho mais. E digamos que eu queira também... essas ferramentas aqui, tá, elas podem ser usadas com qualquer macro master. Então, se eu quero, por exemplo... criar de novo a partir dessa conexão, eu vou poder criar a partir daquela conexão, tá bom? Digamos que eu queira desagrupar essa conexão aqui, consigo também. Agora eu tenho essa e essa aqui independentes. Então vocês conseguem ir fazendo um gerenciamento dessas ferramentas aqui conforme a necessidade de projeto de vocês, tá bom? Lembrando sempre de ficarem atentos com o comportamento. Essa macro aqui tem um comportamento diferente dessa, que tem um comportamento diferente da placa de base. Então essa seleção de objetos é baseada na macro de vocês. Se tiverem alguma dúvida, sempre venho aqui, ó, quando a gente clica nesse botãozinho e passa por cima da macro, ele fala aqui, ó, a ordem de seleção, tá? Então eu sempre tenho a ordem de seleção para a macro que eu estou usando. Então, por exemplo, essa aqui é a viga, depois viga ou placa, depois uma terça, depois outra terça. Se for essa macro, primeiro a viga, depois uma terça. Se for essa macro aqui, vou selecionar uma viga de suporte e um ponto de referência, tá? Então, cada macro ela tem os seus dizeres aqui sobre como você tem que trabalhar com ela, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bem? Bom, por esse vídeo é só. Não esqueçam de deixar o like aí embaixo e de se inscrever no canal, tá bem? Até mais, pessoal!